Olá, eu me chamo Paula, eu faço parte da equipe do Vale Saúde e sou responsável pelo setor de campanhas e de acolhimento do projeto Gestante. E hoje estamos aqui com a doutora Elisete Pimentel, nossa médica radiologista da Clínica Imagem Medicina Diagnóstica, e viemos falar um pouco sobre o Outubro Rosa. Doutora, qual é a importância da doutora que acompanhou tantas mulheres ao longo da jornada? Qual é a importância dessa campanha do Outubro Rosa? Primeiro de tudo, é um prazer estar aqui, Paula. Compartilhar conhecimentos é fazer diferença na vida das pessoas. Então, a importância do Outubro Rosa se dá pelo fato do câncer de mama ser o câncer mais prevalente entre as mulheres. Por ser um câncer muito silencioso, que na grande maioria das vezes ele não apresenta nenhum sintoma, então o Outubro Rosa ele veio com a finalidade de chamar a atenção das mulheres para este cuidado, sendo então um alerta sobre este assunto. Doutora, como o câncer de mama ele afeta essas mulheres e suas famílias? Paula, a sua pergunta é extremamente relevante. Dados dos Institutos Nacionais do Câncer e Ministério da Saúde apontam uma estatística de que nós podemos esperar entre 2023 até 2025 cerca de 72 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Então, vejam como este câncer é prevalente. Na medida que a paciente possa ter esse diagnóstico, a dor psicológica muitas vezes será maior do que a dor física. É importante lembrar que, a depender do estágio em que o diagnóstico é feito, o câncer de mama tem cura. Porém, se em estágio avançado, ele terá necessidade de ser tratado com cirurgias mais invasoras, onde a paciente pode perder uma parte da mama. E isso pode levar a repercussões na sua vida afetiva, o seu estado geral fica comprometido. É muito comum um processo de depressão ao longo desta caminhada, mas estamos aqui hoje para falar o quanto o seu cuidado poderá fazer diferença nesta história. Doutora, e quais são os principais fatores de risco do câncer de mama? O principal deles é a idade. Ele é um câncer mais frequente após a menopausa. Porém, os dados científicos apontam que ele pode também acometer pacientes jovens, mas não é o mais frequente. Daí a importância de todas as mulheres adquirirem este hábito do cuidado, da atenção com este órgão tão importante. Depois do envelhecimento, o outro fator muito importante é a obesidade, o sedentarismo, hábitos de vida como a ingesta de bebida alcoólica, como o hábito do tabagismo. A história familiar também é importante, porém, numa escala menor. Apenas cerca de 15 a 25% dos cânceres de mama estão ligados à história familiar daquela paciente quando acomete parentes em primeiro grau, como mãe e irmãs, e na maioria das vezes quando esse câncer ocorre antes da menopausa, portanto na idade mais jovem, aponta para a possibilidade de ser ligado à genética. Doutora, e quais os sinais, os sintomas que as mulheres devem ficar atentas? Vejam bem, o câncer de mama ele é extremamente silencioso. Portanto, quando falamos em sintomas, poderá ser totalmente sem sintoma. Não esperem sentir uma dor ou qualquer outra alteração de sintomas para se pensar em câncer de mama. O que ocorre são alguns sinais
Mas o ideal é que o diagnóstico do câncer de mama seja feito muito antes destes sinais, porque quando ele já aparece os sinais, significa que já é uma doença avançada. Então eu vou explicar agora quais seriam esses sinais. Por exemplo, a pele da mama, ela pode ficar vermelha, inchada, com aquele aspecto de casca de laranja. Pode ficar quente, pode ficar dolorosa e observar o formato da mama. Uma paciente que tem os mamilos normais e sempre foram normais e em dado momento percebe uma assimetria, uma diferença entre os mamilos, onde um dos mamilos pode se apresentar de forma repuxada, como se estivesse retraindo para dentro da mama. Este é um sinal extremamente importante, relevante, que deve ser atendido imediatamente. Um outro sinal importante, que também o ideal é que faça o diagnóstico muito antes disso, é a palpação de algum nódulo na região axilar. É importante também ressaltarmos que nem todo câncer de mama vai se apresentar na forma de um nódulo. Portanto, se você apalpar a sua mama e sentir um nódulo, não há motivo para pânico. Não significa que este nódulo seja um câncer de mama e na grande maioria das vezes ele estará relacionado com outras doenças benignas, como outros tipos de nódulos benignos ou cistos, que são bolinhas de líquido que podem se formar na mama. Qual é a importância do autoexame da mama e quando ele deve ser feito? O autoexame da mama, ele deve ser feito uma vez ao mês. Deve-se iniciar o autoexame a partir da primeira menstruação. A partir deste momento, a menina já deve ser educada a adquirir essa cultura de se tocar, de conhecer o próprio corpo. O autoexame, ele nos traz um autoconhecimento e uma segurança em conhecermos este órgão. Portanto, a partir do momento que eu me conheço e que eu observo qualquer alteração neste autoexame, isso acende uma luzinha amarela de que, opa, meu corpo está diferente, então eu preciso buscar uma resposta do que está de fato acontecendo. Portanto, em qualquer faixa etária, iniciando após a primeira menstruação, deve-se fazer o autoexame uma vez ao mês. O melhor período para se começar o autoexame é logo após o final do período menstrual. É importante notar que durante o período menstrual é normal que ambas as mamas fiquem com volume aumentado, a sensação do inchaço, de peso, de maior sensibilidade, dolorida. Isso tudo decorre da alteração do período hormonal. Portanto, a mama também é um órgão-alvo para a ação dos hormônios que regulam a nossa menstruação. De tal modo que, após o período menstrual, esta mama já passou essa ação dos hormônios e ela se torna mais fácil de ser palpada. Para pacientes que não menstruam, portanto, pacientes que estão na menopausa ou que podem ter retirado o útero ou ovários por algum motivo e perdem a referência da menstruação, essas pacientes elas devem fixar um dia no mês. Por exemplo, todo dia primeiro eu vou fazer o meu autoexame. Então, dessa forma, ao longo dos 12 meses do ano, pelo menos uma vez ao mês, essa paciente vai se autoexaminar. A partir do momento que ela encontra alguma alteração, ela deve procurar imediatamente o serviço médico. Seja um posto de saúde ou seja a sua ginecologista num consultório particular ou mesmo num convênio. Falando um pouquinho mais sobre o autoexame,
Toda mulher, a partir do momento que vem a primeira menstruação, ela deve visitar o seu ginecologista anualmente. É importante para os exames de rotina, para o preventivo do colo do útero e neste momento, portanto, uma vez ao ano, o ginecologista também vai examinar aquela palpação que o médico vai fazer no consultório. Mas o autoexame, ele deve ser feito mensalmente, uma vez ao mês, e se notado alguma alteração, esta paciente deve antecipar a sua consulta anual do ginecologista. Doutora, e como realizar esse autoexame? O autoexame, ele deve ser feito em 3 etapas. A primeira etapa é com a paciente sem roupa na parte superior, portanto, sem sutiã, de frente ao espelho, na posição de pé. Então, ela deve, com a mão direita, apalpar a mama esquerda, com o braço elevado, iniciando a palpação pela região axilar, descendo a lateral da mama, em movimentos de cima para baixo, passando em toda a mama. Depois, de baixo para cima, em toda a mama e depois num sentido circular, indo e voltando em toda a superfície mamária. Depois, repete a mesma coisa do lado esquerdo. Isso de frente ao espelho. Também ela deve pôr as mãos na cintura e contrair o abdômen, respirar fundo, soltar o ar e ir verificando no espelho se alguma mama apresenta algum repuxado, alguma ondulação ou depressão diferente do outro lado. Esta palpação deve ser repetida, então, numa segunda etapa, no chuveiro. Às vezes, com a mama ensaboada, a paciente vai ter mais sensibilidade, vai chamar mais atenção caso ela note alguma área mais endurecida, algum nódulo mais profundo, alguma alteração mais profunda nesta mama. E a terceira etapa do autoexame deve ser feito com a posição deitada, da mesma forma, com o braço elevado e a mão direita palpando a mão esquerda e vice-versa, também na posição deitada. E a prótese de silicone, ela atrapalha no autoexame? De maneira alguma. É muito importante entendermos, Paula, que a prótese de silicone, ela é colocada por trás das glândulas, portanto, ela promove um aumento, um crescimento da mama e ela empurra a mama para frente, né? De tal forma que quando a paciente for se apalpar, ela vai sentir a pele, logo abaixo o tecido glandular e lá por trás a prótese de silicone. Eventualmente, em alguns casos, essa prótese ainda é colocada depois do músculo e nesse caso, então, vai ser pele, tecido glandular, depois o músculo peitoral e depois a prótese de silicone. Portanto, ela não atrapalha nem o autoexame e nem a realização do ultrassom e nem da mamografia. Com que frequência as mulheres devem fazer a mamografia? A mamografia deve ser feita uma vez ao ano, sempre na mesma época, para aquelas pacientes acima de 40 anos de idade. Uma exceção, caso ela tenha mãe ou irmã que desenvolveu um câncer de mama ou câncer de ovário antes da menopausa, então ela deve iniciar a realização da sua mamografia 10 anos antes da idade daquela parente quando iniciou o câncer de mama. É importante notar que, em alguns casos, será necessário fazer mamografia e ultrassom, mas nunca, em hipótese alguma, a mamografia deverá ser substituída pelo ultrassom. São métodos diferentes e enxergam a mama de maneira diferente. Portanto, a mamografia pode ver um câncer de mama muito inicial e
a ultrassom pode não trazer esta informação. Doutora, e quais são os mitos mais comuns sobre o câncer de mama e o tratamento? Primeiro, que câncer de mama sempre aparece como um caroço. Isso não é verdade. Novamente, ele pode não ser palpável e estar em evolução. Segundo, dormir de sutiã causa câncer de mama? De maneira alguma. O terceiro, o uso de antitranspirantes ou desodorantes causam câncer de mama? Não, isso ainda não foi provado e estudos apontam que o câncer de mama tem outros fatores associados e não este. Outro mito, quem faz o autoexame está dispensado de fazer a mamografia após os 40 anos de idade? Não, em hipótese alguma, o autoexame não vai substituir a mamografia para pacientes de 40 anos ou mais. Um outro mito que eu gostaria de mencionar é que câncer de mama não tem cura. Isso é fake. O câncer de mama tem cura sim, e por isso estamos aqui, para fazer o alerta de quanto mais precocemente diagnosticado, maiores as chances de cura. E quais são os tipos de tratamentos hoje para o câncer de mama? Cada vez mais estamos evoluindo para tratamentos conservadores, obviamente a depender do tipo de câncer e quando foi diagnosticado. Mas o tratamento ele pode incluir cirurgias, grandes ou pequenas, a quimioterapia, a radioterapia, o uso de medicação via oral. Portanto, estas opções de tratamento elas vão ser manejadas e combinadas de acordo com a idade e todo o perfil do diagnóstico da paciente. Quem irá orientar este tratamento é o médico especialista, que é o oncologista. Só para encerrar então, doutora, qual seria a sua mensagem final aí para essas mulheres sobre o Outubro Rosa? Mulheres, o Outubro Rosa, ele veio para mudar a sua vida. Em geral, as mulheres cuidam de tudo e de todos, e é muito importante que você tire um dia no ano para cuidar de você mesma. Um dado importante é que o câncer de mama ele pode ter repercussões físicas e psicológicas. A mama ela faz parte da caracterização do sexo feminino e além da função sexual, porque ela se torna um órgão sensual para a mulher, portanto faz parte do seu contexto de vida sexual, ela também é um órgão fisiológico para a amamentação. Então, aprendam a se conhecer, amamentem os seus bebês e cuidem-se. Este autocuidado pode fazer uma diferença significativa na sua vida.